E uma pesquisa aponta que mais de 70% dos consumidores desconhecem a lei de proteção de dados. O acesso a praticamente todos os serviços digitais se torna necessário a apresentação de algum tipo de documento, incluindo o CPF. Os dados pessoais, ou seja, nome completo, números de documentos, telefone, endereço, são informações preciosas para o mercado. A maioria das pessoas vai na confiabilidade ao fornecer dados para os mais devidos fins. Não é difícil ver em praça pública, por exemplo, pessoas ligadas a alguma empresa fazendo cadastros. Por outro lado, órgãos públicos como prefeituras e Assembleia Legislativa solicitam a apresentação de documentos e a entrada só é liberada mediante o cadastro com foto. Na Assembleia, por exemplo, se exige o CPF. O cidadão precisa estar atento quanto às exigências de dados, até mesmo para acessar os locais públicos e privados, explica esse advogado especialista em direito do consumidor. A lei é muito clara para questões de segurança pública, para questão de saúde, quando esses órgãos vão utilizar desses dados, informando clara e de forma transparente ao contribuinte de que maneira seus dados serão utilizados e que não seja tão somente para passar em uma cancela, em uma portaria de um ambiente privado ou público. A preocupação com os dados faz muito sentido quando uma pesquisa da Serasa Experian, a empresa centralizadora dos serviços bancários, revela que 75% dos consumidores desconhecem uma lei aprovada que garante a proteção de dados. Em outros países, como membros da Comunidade Europeia, já há um percentual bem maior de pessoas preocupadas com os fins que podem levar os dados pessoais. A questão agora, no Brasil, é como estabelecer um padrão de controle. Sem o consentimento do consumidor, esses dados não podem ser transferidos e é obrigação desse controlador, é assim que a lei chama, identificar e conseguir, então, mediante uma assinatura ou algo que possa comprovar que o consumidor tomou ciência das informações e como esses dados vão ser transferidos, vão ser comercializados para outras empresas, sejam elas direito público ou também pessoas jurídicas de direito privado. Essa história e essa insegurança começa a mudar já a partir do ano que vem. Uma lei aprovada coloca em vigor a proteção dos dados a partir de agosto de 2020, uma espécie de marco regulatório. Até então, se fala muito na inteligência artificial, mas tudo é baseado em informações e muitas delas estão relacionadas ao CPF, à identidade, ao endereço e ao telefone. Ou seja, até então, empresas que ganham muito dinheiro no mercado e, na maioria dos casos, sem autorização, sem o consentimento do proprietário dos dados, ou seja, do consumidor. A lei ela vem fazer esse controle, né? E eu volto a frisar, é importante que o brasileiro ele tome consciência disso, da importância dos seus dados. A pesquisa da Serasa Experian deixa muito claro isso, do consentimento do brasileiro, como esses dados são utilizados, de que maneira eu posso fornecer esses dados e quando eu estou utilizando um mecanismo, um aplicativo e os meus dados estão sendo utilizados. Nas ruas, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que fazem com tantas informações e o grau de risco pela falta justamente do controle. Eu tenho medo porque hoje em dia é brabo, hein? Principalmente por telefone, né? Esses dados eu não passo por telefone nem via internet. Como que a gente vai ficar passando, né, para a pessoa que a gente é desconhecida?